Quando o assunto é aluguel de imóveis comerciais, a normativa aplicada é a chamada Lei do Inquilinato. Ela estabelece os direitos e os deveres tanto do locador quanto do locatário, além também do contrato. Em relação à reforma do imóvel comercial, é esta lei que estabelece que qualquer modificação, tanto interna quanto externa, deve ser precedida de autorização do locador. Se isso não for respeitado, pode ocorrer a incidência de multas e até mesmo a resolução do contrato. Sobre essa dinâmica da reforma, conhecida como benfeitoria, hoje trouxemos um especialista jurídico, o advogado Dr. Lucas Maciel, que explicará melhor essa questão. Nós temos que entender que na questão do contrato de locação e na lei do inquilinato, nós temos basicamente 3 tipos de benfeitorias possíveis. A primeira delas são as necessárias, em que são situações em que obrigatoriamente há que se fazer essa reforma, senão pode acontecer até um colapso no imóvel, então é necessidade da troca de um telhado, alguma questão mais grave, que nessa hipótese o inquilino vai ter que realizar essa obra e eventualmente, não sendo indenizado, ele pode exigir essa indenização judicialmente por parte do dono do prédio. Numa segunda situação, nós temos a possibilidade das benfeitorias úteis, que são aquelas que são também importantes, mas que não são tão necessárias quanto a anterior. Nesse caso, então, há que se ter necessariamente uma autorização contratual para que essa reforma possa ser indenizada lá na frente. E por último, nós temos as benfeitorias voluptuárias, que são aquelas simplesmente para o embelezamento do imóvel. Ocasião em que há a troca de uma porta para colocar uma porta de blindex, alguma coisa na fachada, coisas que não necessariamente são importantes para o imóvel do proprietário. Então, nessa hipótese, não há que se falar em indenização, a não ser que haja prévia autorização ou então previsão contratual. A lei do inquilinato também prevê uma ação especial chamada ação renovatória. Dr. Lucas, explique melhor sobre essa ação. Então, essa é uma hipótese que nós chamamos de renovação compulsória do contrato de locação comercial. É uma prerrogativa exclusiva das locações comerciais. Então, isso não se aplica para a locação residencial, por exemplo. Então, nesse caso, a legislação ela coloca alguns requisitos para que isso não seja para qualquer hipótese. O principal aspecto é que seja um contrato escrito, não pode ser um contrato verbal. Numa segunda situação, tem que ser um contrato de pelo menos 5 anos para que haja direito a essa ação renovatória, sendo que dentro desses 5 anos, pelo menos 3 anos tem que ser uma exploração no mesmo ramo de atividade. O objetivo principal dessa ação renovatória é uma preservação do ponto comercial e também, querendo ou não, preservando essas benfeitorias que foram feitas durante a relação contratual. Então, nessas hipóteses, o inquilino ele pode obrigatoriamente ter uma renovação pelo Poder Judiciário sem que haja a vênia do dono do prédio. E há algumas situações em que o locador poderia pedir esse imóvel? Sim, existem algumas situações que a lei também prevê, algumas exceções, basicamente para uso próprio, ou quando ele também explora algum tipo de atividade econômica e ele precisa desse imóvel para ele explorar o ponto comercial ali naquele local. O fato é que se ele for explorar o mesmo ramo de atividade, ele tem que indenizar o dono do ponto, que é o inquilino. Então ele teria que explorar outro ramo de atividade para ele não conflitar com o dono do ponto comercial, que é o inquilino. Então é isso, sobre a locação de imóveis comerciais é muito importante estabelecer no contrato todas as premissas que serão aplicáveis naquela relação, para que não se tenha nenhuma dor de cabeça. E sempre é muito bom estar assessorada por especialistas no assunto.